Senhores, boa noite. Os que não me conhecem, eu faço parte do marketing da FIA, me chamo Fabiane. Dentro de instantes, o acordo Mercosul-União Europeia. Mas, antes disso, eu peço 2 minutos da sua atenção para a exibição do nosso vídeo institucional, que conta um pouco dos nossos quase 40 anos de história. Esse não é apenas mais um vídeo de uma instituição de ensino. Essa instituição é a FIA, Fundação Instituto de Administração, uma escola criada em 1980 por professores da USP que queriam uma nova forma de ensinar. E como somos diferentes desde o nosso nascimento, não poderíamos fazer um filme institucional comum. Afinal, a FIA tem um objetivo claro: fazer a diferença. Diferença na vida de quem estuda, de quem trabalha, das empresas públicas, da sociedade de modo geral. Hoje somos graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, pesquisa e consultoria. Quando pensamos em nossa graduação em administração, fomos categóricos. Não queremos formar administradores de empresas que já existem. Queremos, acima de tudo, formar líderes com perfil empreendedor, capazes de gerir grandes companhias ou construir suas próprias empresas. Nosso curso de graduação em administração está entre os mais bem avaliados do país, fazendo parte de um restrito grupo de faculdades que alcançaram nota máxima no MEC e 5 estrelas no Guia do Estudante. Da pós-graduação ao mestrado, estamos entre as melhores escolas de negócio do país. Somos conectados a escolas dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Isso oferece oportunidade de vivência internacional. Sabendo que cada segmento tem diferentes demandas, criamos diferentes programas, como inovação, Big Data, varejo, finanças, empreendedorismo, PME, agronegócios, estudos do futuro e saúde. O resultado prático de tanta inovação: reconhecimento e conquista de prêmios nacionais e internacionais pela alta excelência do nível educacional. A FIA também é responsável pelo Guia Exame das melhores empresas para se trabalhar e o Guia Estadão das maiores empresas do Brasil. E todo esse conhecimento extrapola os muros da Fundação, ajudando governos e empresas estatais no desenvolvimento de políticas públicas responsáveis, modernas e sustentáveis. São projetos únicos e personalizados que ajudam a se modernizar e a criar políticas públicas eficientes. A consultoria FIA utiliza técnicas inovadoras de análise de informação e gestão. Já desenvolvemos mais de 8.000 projetos. Somos diferentes da graduação ao MBA, da pesquisa à consultoria. A FIA faz diferente. A gente sabe que muitos de vocês conhecem a FIA, mas que não sabem exatamente o que a FIA faz. Então, nós somos mais que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria e pesquisa. Nós mantemos lá no nosso site um blog, leitura relevante, para vários tipos de interesse, dividido em categorias, escrito por nossos consultores e professores, vale a pena vocês conferirem. Outra ferramenta que a gente tem para a comunidade é o nosso canal FIA Business School. E a gente, depois de todos os eventos, a gente edita esses assuntos e depois a gente posta nesse canal. Tem muita coisa relevante lá para vocês assistirem no final de semana. Outra ferramenta que disponibilizamos para a comunidade é esse espaço, e vocês podem acessar nossa agenda de eventos. Esse ano é o nosso último evento, então, ano que vem, está lá no nosso site, vocês devem receber pelo e-mail, já que se cadastraram. Eu recebo agora a Cláudia Galaverna, que é a coordenadora do curso de Diplomacia Corporativa, e apresenta para a gente os palestrantes da noite. Um bom evento a todos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter o privilégio de tratar de um tema bem pertinente, né? Essa palestra, esse evento, é uma promoção do curso de especialização em Diplomacia Corporativa e Empreendedorismo aqui na FIA, que é uma parceria inédita do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE, presidido pelo embaixador Rubens Barbosa,
e a FIA, por intermédio do professor Isaac Kruglianskas, que é o diretor-presidente da FIA, que conosco acabou congregando e recebendo esse projeto do curso aqui dentro da FIA. Na primeira parte, nós vamos ter o embaixador Rubens Barbosa, que vai nos honrar um pouco com a presença dele e com a fala sobre o tema de diplomacia ambiental e um pouco também do acordo Mercosul e União Europeia. Na segunda parte, teremos o professor César Aguiar, que também é cônsul do Chipre e nosso professor de política internacional no curso de diplomacia corporativa. Tá, ok? Nós vamos ter 30 minutos com o embaixador, depois 5 minutos para perguntas, fazemos uma pausa de mais 5 minutos e voltamos com o cônsul César. Tá, ok? Muito bom evento e, mais uma vez, sejam bem-vindos. Embaixador Rubens Barbosa. Você vai ficar de pé? Boa noite a todos. Prazer voltar aqui ao FIA para conversar com vocês. E hoje a ideia seria falar um pouco sobre o acordo da União Europeia e o Mercosul e concentrar num dos grandes desafios que esse acordo coloca para as empresas brasileiras para o Brasil. Como vocês sabem, em junho foi concluída a negociação que levou quase 20 anos para ser concluída. E a conclusão dessa negociação englobou 2 acordos, um acordo de livre comércio e um acordo que foi chamado de associação entre o Mercosul e a União Europeia. Esses 2 acordos englobam 3 vertentes. No acordo de associação, é um acordo mais político, de cooperação econômica, e o acordo de livre comércio é o acordo que realmente interessa para as empresas. No acordo de associação estão regras de muitas áreas, de serviço, de propriedade intelectual, enfim, são 20 e tantas áreas. E uma delas é a de diplomacia de desenvolvimento sustentável, que eu vou falar depois. A importância desse acordo não pode ser minimizada. Apesar de a gente não conhecer ainda os detalhes, porque a parte de comércio exterior, com as cestas, em que durante 10 anos há uma redução das tarifas, uma desgravação tarifária, não está liberado. Nós não sabemos em que cesta se colocam esses produtos. A única coisa que a gente sabe é que o setor automobilístico, em vez de 10, tem 15 anos para liberação. E vamos aguardar para ver o que vai ser divulgado quando o acordo for negociado. Como eu disse, só para vocês entenderem o processo, o acordo foi negociado, terminado em junho, está sendo corrigido o texto, porque muita coisa foi acordada verbalmente, está sendo ainda concluída essa negociação e traduzido para 27 línguas, né? Incluindo o português e o espanhol, que são línguas da União Europeia também. Então, esse processo dura mais ou menos um ano. Só em meados do ano que vem é que o acordo vai ser assinado. Ele não foi assinado ainda. Então, a partir do momento que o acordo vai ser assinado, passa a correr um prazo para ratificação pelos parlamentos. E aí é que entra um dos aspectos, um dos desafios, que é essa diplomacia ambiental que eu vou falar. Então, o acordo foi muito importante. A Europa é o segundo parceiro do Brasil. Esse acordo engloba interesses de relevância para todos nós, inclusive na área agrícola, onde nós temos dificuldades para acesso ao mercado europeu.
houve uma série de decisões, isso foi mais ou menos divulgado com cotas, né? Alguns produtos têm cotas sem tarifa, o que é importante, porque eles estavam querendo colocar cota e tarifa, mas houve um grande avanço nessa área. A outra coisa que eu ressalto como muito importante para quando for concluído esse acordo é que o acordo com a União Europeia coloca fim ao isolamento do Mercosul. O Mercosul passou 20 anos com uma negociação muito pobre. Tivemos 3 acordos comerciais assinados pelo Mercosul em 20 anos. Um acordo com Israel, outro com o Egito, outro com a Autoridade Palestina, que não são acordos relevantes para o Brasil. Então, o Mercosul estava perdendo espaço no comércio internacional e estava meio assim, no desvio. Com a assinatura desse acordo, em termos geopolíticos, o Mercosul se destacou novamente e, em seguida, nós concluímos a negociação de um segundo acordo com a área de livre comércio da Europa, a EFTA, que é um acordo também importante. Esses 2 acordos vão na contramão do que está acontecendo no comércio internacional. Vocês estão acompanhando as medidas protecionistas que crescem nos países, estão acompanhando a discussão entre a China e os Estados Unidos, e ontem, né, a discussão e a decisão americana de esvaziar o mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Então, o acordo do Mercosul com a União Europeia e com a EFTA vai na direção contrária a essa tendência de restrição de negociações comerciais, de acesso a mercado, de liberdade de comércio. E esses 2 acordos também fizeram com que se acelerasse a negociação de outros acordos. Então, nós estamos aí na linha do horizonte um acordo com o Canadá, um acordo com Singapura, um acordo com a Coreia e há outros acordos com o Líbano, com a Tunísia, que estão sendo divulgados. Como eu disse, a partir de meados do ano que vem, quando o acordo for assinado, começa o processo de ratificação. Esse processo de ratificação leva até aqui, em outros acordos que a União Europeia assinou, leva mais ou menos 2 anos. Então, esse acordo não entra em vigor antes de 2, 3 anos, quer dizer, só em 2021 ou 2022 que esse acordo entra em vigência. E eu queria completar, essa em linhas muito gerais, porque não há muito mais do que isso, né? Não há detalhes. Quer dizer, no acordo o outro acordo de cooperação, de associação com a União Europeia, eu já mencionei essas áreas que estão lá detalhadas, compra governamental, propriedade intelectual, e com regras também, mas isso só vai entrar em vigência quando o acordo comercial passar a entrar em vigor. E, como eu disse, isso vai demorar pelo menos depois do ano que vem, né, 1 ano e mais 1 ano e meio, 2 anos, o que vai fazer com que esse acordo só entre em vigor, talvez, no ano da eleição, aqui em 2022. Quais são os desafios que esse acordo coloca da perspectiva do Brasil? Eu não vou entrar em detalhes, como a gente não tem muito dado sobre os produtos, sobre as cestas de desgravação. Eu vou chamar a atenção para 3 grandes desafios que as empresas brasileiras vão ter que enfrentar. O primeiro desafio é a questão da competitividade. Quer dizer, não adianta nada o Brasil e o Mercosul negociarem
a abertura do mercado da Europa para os produtos brasileiros e do mercado brasileiro e argentino, paraguaio, uruguaio, para os produtos uruguaios, se nós não tivermos competitividade. Primeiro, para defender o mercado interno. E, segundo, para poder competir com zero de tarifa, porque quando o acordo entrar em vigência, segundo os termos do acordo, cerca de 75% dos produtos brasileiros que competem na Europa poderão entrar com tarifa zero. Quer dizer, a Europa reduz imediatamente depois da entrada em vigência, no dia da entrada em vigência, para 75% dos produtos que eles importam, reduz a tarifa para zero. E, em 4 anos, reduz mais 10%. Então, em 4 anos, 85% dos produtos que a Europa importa poderão entrar com tarifa zero na Europa. Agora, não adianta nada você ter essa vantagem se você não tem competitividade. Aqui no Brasil, há estudos da Fiesp, da CNI, mostrando que, por causa do chamado custo Brasil, da ineficiência nossa, do custo de infraestrutura mal feita, de portos, de impostos, da legislação trabalhista, que agora já foi aprovada, mas, enfim, pelo custo do dinheiro, por tudo isso, há um custo adicional para a produção dos produtos brasileiros, aqui no Brasil, de 30% a 35%. Então, é muito difícil, se não houver uma redução significativa do custo Brasil, os produtos brasileiros competirem, mesmo com tarifa zero, com produtos da Coreia, da China, dos Estados Unidos, dos próprios países europeus. Então, essa questão da competitividade é muito importante. Por isso, nem o governo, nem o Congresso ressalta muito esse ponto. Por isso que é importante a aprovação dessas reformas. Não só a reforma tributária, a reforma do Estado, a reforma do funcionalismo público, enfim, as concessões que vão começar também a acontecer, e reformas infraconstitucionais, abaixo da Constituição, sem necessidade de mudar a Constituição, com facilitação de comércio, com desburocratização, que afetam o funcionamento das empresas e a competitividade das empresas. Então, essa questão, na minha visão, a questão da competitividade é talvez uma das razões mais importantes para essas reformas e um dos problemas maiores que o Brasil enfrenta. Nós já passamos por fases em que a inflação era mais importante, a dívida externa era mais importante. Hoje, eu acho que, do ponto de vista do comércio exterior, do crescimento da economia, a competitividade é o principal problema que o governo e que a sociedade brasileira enfrenta. Esse é um ponto. O segundo ponto, o segundo desafio, é a questão da inovação. O Brasil está muito atrasado em termos de inovação para a indústria e, se não também acompanhar os desenvolvimentos na agricultura, nós vamos ficar para trás. A agricultura ainda está avançando muito, está se atualizando, é o centro dinâmico da economia brasileira, e tem que acompanhar. A Embrapa tem que funcionar, tem que, de novo, participar do processo de inovação aqui na área agroindustrial. Na indústria, a situação é mais complicada, porque agora, essa semana passada, saiu um estudo da Fiesp mostrando que as indústrias ainda estão muito atrasadas nessa luta para se modernizar e para chegar à indústria 4.0. Para vocês terem uma ideia, um dos indicadores, uma das respostas, um dos aspectos desse estudo, apenas 1,5% das indústrias se declararam
como no estado da arte, 4.0, o que é muito pouco. E há outros estudos que mostram que 30% da indústria nem sabe o que é 4.0. Então, essa revolução que está havendo na internet, a digitalização, internet das coisas e tudo isso que vocês acompanham, isso vai causar uma revolução. Inclusive, agora, o G5, o 5G, né, vai causar uma grande revolução, inclusive, na indústria. E, para a modernização da indústria, vai ser muito importante a volta do crescimento, a volta do investimento aqui no Brasil. 2, 3 dias atrás, a ABINE, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, fez um almoço de fim de ano e o equivalente dentro do Ministério da Economia ao que era o ministro da Indústria e Comércio fez uma apresentação lá. E ele disse que esse ano que vem, do ponto de vista do Ministério da Economia, vai ser um ano de reindustrialização. Vai ser dado uma ênfase muito grande à volta da importância da indústria para a geração de emprego e para o crescimento da economia. Então, esses dois pontos, a competitividade e a inovação, vão incidir diretamente sobre a modernização, sobre a participação dos produtos brasileiros no mercado europeu através desse acordo. O outro aspecto que eu queria mencionar como um grande desafio para o governo e para a indústria brasileira é a questão do desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável foi criado pelo Brasil. Nós estamos vivendo hoje uma situação aqui na política de meio ambiente semelhante ao que aconteceu na década de 70, 80, no governo militar. Tanto o problema da destruição da Amazônia, quanto a questão de direitos humanos, naquela época, colocaram o Brasil na berlinda e o Brasil ficou numa situação muito complicada no exterior, a percepção externa era muito negativa. Mas, na época, não havia o que há hoje. O consumidor e a política ambiental como parte da política de negociação de acordos comerciais. Então, a sanção que o Brasil teve naquela época foi uma sanção política. Muitas críticas ao Brasil e pressão para mudar a situação aqui dentro, mas não havia uma pressão comercial. Agora não. Agora nós estamos vivendo um momento, nesse ano, pela retórica do governo, pelas políticas que estão sendo tomadas, a posição nossa no exterior, nessa área ambiental, ficou muito negativa. A percepção é muito negativa e começa a haver aqui e ali ameaças de boicote por parte dos consumidores a produtos brasileiros. Já ocorreu isso com o couro, não ocorreu o boicote propriamente dito, mas a ameaça em relação ao couro, em relação à soja e outros produtos de exportação brasileira. Então, essa questão do desenvolvimento sustentável, na minha visão, virou um grande desafio a partir do momento em que começar o processo de ratificação do acordo. Como eu falei, a partir de meados do ano que vem, começa o processo de ratificação pelos parlamentos europeus. E vocês já tomaram conhecimento, o Parlamento da Áustria, o Parlamento da França, manifestando sérias reservas à política ambiental brasileira, à preservação da Amazônia, a questão dos índios. Isso não é uma brincadeira, isso faz parte de uma agenda global que está aí para ficar e nós vamos ter que conviver com isso. Eu acho que, nos próximos 2 anos, o governo brasileiro vai ter que mudar de posição. Porque, se não mudar de posição, vai ser muito difícil a ratificação do acordo. Eu, pessoalmente, acredito que o acordo vai ser ratificado, porque os interesses são muito grandes. Mas não vai ser um passeio.
o Brasil vai ter que brigar, o Mercosul vai ter que brigar muito para aprovação em alguns parlamentos. Então, por causa disso, o meu Instituto de Relações Internacionais começou a examinar os acordos. Eu me dei o trabalho de ler esse capítulo de desenvolvimento sustentável. São 18 artigos que tratam de comércio e meio ambiente, comércio e biodiversidade, comércio e floresta, enfim, todos os aspectos relacionados com a discussão que nós estamos vendo hoje, até em Madrid, né, que está vendo a COP25, em que se discute um dos aspectos, a questão da comercialização das emissões de gás, a poupança, enfim, é um dos aspectos. O acordo trata em detalhes, e o que me surpreendeu, eu já negociei por muitos anos, me surpreendeu o governo ter aceito tudo que foi incluído nesse capítulo, porque, em muitos acordos, o Brasil não vai ter condição de cumprir, sobretudo se for mantida essa política atual. Então, há uma listagem, se os senhores se derem o trabalho de ler esse capítulo, há uma listagem de quase todos os acordos que foram assinados desde 1992, na Rio 92. Então, você tem as convenções de clima, o protocolo de Quioto, convenções sobre desertificação, agora o Acordo de Paris de 2015, que está aí em evidência, todas as resoluções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, foram incluídas, inclusive uma resolução 169, que trata das terras indígenas, porque as resoluções da OIT cuidam do trabalho forçado, do trabalho de menores, e isso é invocado para enfim, impedir a entrada de produtos que não cumprem essas normas mínimas de estándares internacionais. Tudo isso está incluído nesse capítulo de desenvolvimento sustentável. E, ao ler isso e acompanhando a política atual do governo brasileiro, que se separa de tudo que o Brasil fez de 1992 para cá. O Itamaraty foi o principal negociador de todos os acordos de 92 para cá, inclusive com sugestões. O Brasil contribuía com sugestões concretas. Como eu falei, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável foi proposto pelo Brasil. E, agora, mudando a política, o Itamaraty está totalmente marginalizado. O Ministério do Meio Ambiente, que representa o Brasil, tem posições contrárias a tudo que está sendo discutido, e o Brasil perdeu o protagonismo que teve até aqui, nesses últimos, de 92 para cá, 30 e tantos anos. Então, por causa disso, nós resolvemos, então, o Instituto, nós falamos com o setor privado e fizemos uma parceria com a ABAG, que é a Associação Brasileira da Indústria do Agro, e fizemos 2 eventos já em novembro e dezembro. Estamos programando fazer mais, pelo menos 4 ano que vem. Para quê? E aí que vem a explicação para o título da diplomacia ambiental. Nós vamos fazer um levantamento de todos os compromissos do Brasil assumidos nos acordos que estão mencionados, os acordos, protocolos, regras, o que for, que estão mencionados nesse capítulo de desenvolvimento sustentável. E vamos colocar numa coluna do lado o grau de cumprimento pelo Brasil desses acordos, porque nós entramos em contato com o Itamaraty, com o Ministério do Meio Ambiente, com ONGs, ninguém tem essa informação, e que é uma informação relevante, porque, a partir daqui 2 anos, a gente vai ter que defender o governo brasileiro e o setor privado vão ter que defender esse acordo nos parlamentos europeus e junto aos consumidores, porque, à medida em que o acordo vai sendo discutido, vão aparecer as oposições reais, porque uma parte dessa oposição ao Brasil, ao acordo, à questão ambiental,
é de gente interessada em que os produtos competitivos brasileiros, sobretudo na área agrícola, sofram algum tipo de restrição para não atropelar os produtores europeus. Então, nós vamos fazer isso até meados do ano, antes do começo da ratificação. A nossa ideia é ter uma listagem de tudo isso, porque isso é muito importante. Eu acho que ao lado desses dois desafios que eu mencionei, a perda da competitividade e a necessidade de aumentar o grau de inovação, de tecnologia na indústria brasileira, essa questão do meio ambiente vai ser crucial, já está sendo, porque o agro se organizou numa coalizão para defender os interesses próprios, porque o governo vê essa questão como uma questão ideológica, não como uma questão política, uma questão de interesse nosso. É uma questão ideológica, como nós estamos vendo pelas declarações todas que estão sendo feitas. Então, nós vamos ter que enfrentar esses 3 problemas na medida em que o acordo passe a ser escrutinado pelos parlamentos europeus. E tem um agravante nesse contexto todo. É que, como os senhores podem ter acompanhado, durante esse ano, que o ano está terminando agora, houve eleições para o Parlamento Europeu. E, no Parlamento Europeu, a onda verde ganhou relevância. Então, tem um grupo de lobby verde ambiental muito grande e que vai ser um dos opositores desse acordo com o Mercosul. Eu pararia por aqui e abriria aí, se houver algum interesse, para uma ou 2 perguntas, antes de eu, infelizmente, não vou poder continuar, vou ter que sair. Olha ali. Alô? Olha lá, tem 2 ali. Ó. Vamos essas 2 perguntas e Pessoal, encerramos. o embaixador, ele infelizmente tem um horário, então nós vamos abrir assim 5 minutinhos no máximo. Tem essas okay? 2 perguntas aí, fazemos essas 2 perguntas. Não, uma questão realmente do meio ambiente, né? Assim, esse é um mercado gigantesco. O Brasil tem uma biodiversidade gigantesca aqui. E o mercado futuro está muito ligado a coisas naturais, ao meio ambiente, e o que a gente pode realmente exportar em relação a isso. E o governo só está pensando o quê? Em agrobusiness e talvez na indústria agora reviver a reindustrialização. Não é uma coisa antiga, arcaica? Deveria pensar mais no futuro. Tudo bem, revitalizar o que nós temos, manter o agronegócio, que é muito importante, né, leva o Brasil, né, hoje, mas já pensar também no futuro disso, em termos de proteção ao meio ambiente, em termos de marco regulatório, que também está um desastre total, e ninguém está investindo no Brasil porque não tem segurança, nem no marco regulatório, nem na questão das mudanças políticas que mudam toda hora, a todo momento? O ambiente de negócios é uma preocupação de todos nós, você tem toda a razão. Quer dizer, o marco regulatório, as agências reguladoras são importantíssimas e fazem parte, eu não quis me estender muito aqui, dessa questão da competitividade. Quer dizer, isso prejudica o investimento. Agora, eu não faço essa oposição entre o agro e a indústria. Eu acho que o agro pulou na frente agora, mas a indústria ficou muito atrasada. Nós temos que agora retomar, revitalizar a indústria, porque o Brasil, do tamanho que é, o emprego vem da indústria, da agricultura está cada vez mais automatizada, não é por aí. Vai ser o crescimento industrial, vai ser através do investimento, das concessões e do crescimento da indústria. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo heads up que o senhor está dando aí para todos nós, é um trabalho muito grande que o Brasil vai ter que enfrentar. Eu tenho 2 preocupações primárias. Primeiro, o Brasil ameaçou sair do Mercosul. É verdade? Faz sentido essa ameaça? É uma bravata de uma noite de verão? E a segunda colocação é se apenas um dos membros participantes da União Europeia pode cancelar o acordo assinado.
É verdade. Inclusive, tem um exemplo recente. O acordo da União Europeia com o Canadá foi bloqueado por um parlamento. Na Holanda tem 2 parlamentos. Num dos parlamentos foi bloqueado o acordo com o Canadá. Então, por isso que eu digo, eu estou colocando muita ênfase nessa coisa do meio ambiente, porque é por aí que pode pegar, não é, aumentar a dificuldade para a aprovação do acordo. Em relação ao Mercosul, eu ontem publiquei um artigo no Estado de São Paulo sobre exatamente isso, né, o Mercosul em questão. Essa bravata, né, de sair do Mercosul é isso, quer dizer, não tem nenhuma base, as pessoas que falam não sabem o que é o acordo, né? O acordo tem cláusulas que o Brasil nunca saiu de acordo nenhum, nunca renegou nenhum acordo, saindo unilateralmente. Tem regras para serem cumpridas e se espera que o governo brasileiro não tome essa medida. Eu acho que não. Ao contrário, eu acho que ontem o presidente lá na Argentina falou do fortalecimento do Mercosul. Vai ser difícil por causa da posição na Argentina, mas a saída do Mercosul, a expulsão da Argentina, tudo isso é fake news. Muito obrigado. Agora, se vocês nos permitem, ele vai sair, o embaixador vai sair, mas a gente já vai estar em seguida com o professor César, tá bom? Pessoal, 2 minutinhos antes do César, eu gostaria de dar uma palavrinha com vocês. Como eu disse no início, essa palestra é uma iniciativa do curso de Diplomacia Corporativa. Para quem estiver aqui, além do tema, né, pertinente do Mercosul e União Europeia, que faz parte da nossa programação do curso, agora, para 2020, nós vamos ter início para a turma 2 do curso de especialização em Diplomacia Corporativa e Empreendedorismo. Tá? Quem tiver interesse no curso, esse curso ele foi desenhado justamente pela a demanda no mercado que a gente viu sobre a questão da formação do executivo internacional. Né? Nós estamos com a primeira turma, que iniciou agora, em 2019, tem término em 2020, e vamos iniciar a turma 2 também, agora em 2020. Sou coordenadora técnica do curso, coordenador geral é o professor Isaac, que é o diretor-geral aqui, diretor-presidente da FIA. A nossa programação ela propõe não só a questão teórica, né, mas, principalmente, a metodologia da FIA, que é trabalharmos o tema com toda a questão técnica e debates de cases. São temas que a gente procurou desenhar e congregar dentro da programação, que você acaba encontrando ele livre em diversos lugares, né? Fora que alguns temas são inéditos dentro da nossa programação, né? Então, toda a questão de relações governamentais, né, a parte técnica de comércio exterior, exportação e importação, a parte importante de contratos internacionais, todas as questões da OMC que a gente está vendo agora. Muita gente está ouvindo falar sobre a Organização Mundial do Comércio, que é super pertinente ao setor privado, né? A princípio, eu ouço muito, né, o pessoal falar, mas isso é uma questão da diplomacia pública, Itamaraty. Não, como o embaixador disse, o setor privado tem uma relevância muito grande, e principalmente agora nesses acordos, né? Então, a questão da OMC, né, a gente tem tratado no curso, né? E temas como toda a parte de formação de um diplomata corporativo, que é diferente, né? Mas, Cláudia, não é similar à formação de executivo internacional, um diplomata corporativo? Não.
O diplomata corporativo ele tem um diferencial. Dentro da empresa, ele faz parte, assim como o diplomata do setor público, ele representa o país e trabalha na política externa do Itamaraty, do Brasil. O diplomata corporativo dentro da empresa, além de todas as negociações, ele trabalha no desenho da política externa da empresa. Então, ele tem um diferencial. Ele trabalha, ele tem o poder também de decisão no que vai, para onde vai gerir a empresa no mundo globalizado. Então, tem um diferencial, sim, né? E o nosso curso ele propõe justamente esse diferencial para vocês. Então, quem tiver interesse no curso, pode me procurar aqui na recepção, tem o meu cartãozinho, né? E estou à disposição para uma conversa, uma explicação melhor pessoalmente. Tá ok? Agora vamos continuar a nossa palestra com o professor César, que vai falar também sobre a questão, os entraves da União Europeia e do Mercosul, mas no âmbito do Oriente Médio. Obrigada. Tem um aqui. Vou ver se eu consigo fazer isso aqui funcionar. Boa noite. A nossa parte que nós vamos dar, ela faz parte da aula que nós damos aqui no curso de política. Eu dou aula na disciplina de política internacional e comércio exterior, mas, na realidade, a gente dá uma ênfase na política internacional versus comércio exterior. O que ela interfere, a política internacional interfere no comércio exterior, né? E o que nós vamos apresentar é uma aula, né? Nós somos aqui, estão 4 alunos, e que nós fazemos esse tipo de aula e depois fazemos um debate, né? E nós vamos falar de Oriente Médio. Eu sou o cônsul de Chipre, da República de Chipre, em São Paulo, e como o embaixador disse, nós temos um problema do Mercosul, União Europeia. O Parlamento da República de Chipre tem um voto e nós não estamos preocupados com a área industrial, porque somos uma ilha e onde temos serviço e turismo e recebemos esse ano 4 milhões de turistas, né? E nós temos uma quantidade boa de dinheiro de terceiros, nós temos 68 bilhões de euros em depósitos, né? Temos 1.300 navios com bandeira de Chipre, marinha mercante, e, portanto, o que nos interessa no Parlamento de Chipre é a sustentabilidade. Nos orgulhamos muito de que todas as nossas praias possuem bandeira azul. Isso significa que não há nenhuma poluição em nenhuma das praias, né? E o nosso turismo é um turismo exigente, então nós levamos muito a sério a sustentabilidade e, portanto, esse artigo da União Europeia, do Tratado Comercial vai passar no crivo nosso. E todos é um voto de qualquer país, seja ele pequeno ou grande, economicamente pequeno ou grande, ou militarmente pequeno ou grande, é o mesmo voto, né? E isso pode ser um impeditivo se a política brasileira, nessa parte, não caminhar direito, ok? Então, nós vamos dar início. Antes de entrar, falar um pouquinho do Oriente Médio, e no meio a gente vai falar sobre o acordo e as oportunidades. Todo mundo diz assim, se mata e se morre muito nessa guerra da Síria. Então, eu achei interessante mostrar a todos o que é bastante importante entenderem essa parte do que representa essa palavra genocedere. Genus é do grego, família, tribo, raça, e cederes do latim, matar. Daí veio a palavra genocídio, né?
E esse termo foi criado em 1944, após a Segunda Guerra Mundial, que esse advogado, Lemkin, crimes que têm como objetivo a eliminação da existência física de grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos. Muita gente não faz ideia de que a mortalidade não é só do Oriente Médio. Nós vamos mostrar aqui como funciona. 100 anos de atrocidades do século XX, isso está muito próximo de nós, 187 milhões de pessoas atingidas em atrocidades, e genocídios, 18 milhões de pessoas mortas por intolerância ideológica, étnica, racial ou religiosa. Esse foi o genocídio pelo mundo. Então, nós temos aí, desde 1904, na Namíbia, e vai vindo os armênios, 2 milhões mortos por forças otomanas turcas, Kurdistão, depois Ucrânia, que Stalin levou 7 milhões para morrer de fome, depois judeus 6 milhões na guerra, a China, na parte dos soldados japoneses na China matando chineses na Segunda Guerra Mundial, na Crimeia, no Volga, 5 milhões de alemães, tátaros e tchetchenos enviados para a Sibéria por Stalin, na Indonésia, 500 mil do Partido Comunista, na Nigéria, na Guerra da Biafra, 2 milhões, Bangladesh, 3 milhões, em Burundi, 220 mil, Camboja, 1 milhão e 700, morreu 20% da população. No Timor, 200 mil ataque da Indonésia, e a guerra 91-99 de Kosovo, Bósnia, Sérvia e Croácia, 320 mil pessoas. Em Ruanda, você vê que tiveram 2 Ruandas, é vizinha de Burundi, morreram 700 mil. E nesse século, as atrocidades e limpezas étnicas, no Sudão, na região de Darfur, tiveram 320 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados, onde o Brasil não quis votar dizendo que isso era um genocídio. Na Síria, na Guerra Civil, começou em 2011, com o Estado Islâmico em 2013, 400 mil mortos e 7 milhões de refugiados. Sudão do Sul, que é um novo país, dividiu o Sudão para o norte e Sudão do Sul. A Guerra Civil, logo após estabelecer o país como Sudão do Sul, deslocado 2 milhões de pessoas e 2 milhões deixaram o país. E os mortos, 390 mil até agora. E pelos dados da ONU, 61% da população até 31 de dezembro deve enfrentar uma fome aguda. Então, você vê que isso a parte aqui faz o bloco do Oriente Médio. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia aqui. O Oriente Médio está localizado nessa ponta aqui do mapa. Aqui as memórias do Oriente Médio, para vocês terem uma ideia, e como a gente, desde jovem, a gente dança do ventre no Egito, o cavalo árabe, a beleza do cavalo, a dançarina árabe, a mulher beduína, o beduíno, que é com o falcão e o camelo, a maquiagem permitida. Isso é rena. Aqui é o treinamento de falcão, isso é o esporte predileto deles, o treinamento de falcão, os famosos tapetes persas e o mercado de ouro. E aqui são os tipos de trajes que as mulheres utilizam, dependendo do país. Então, nós temos o hijab, o niqab, o chador e a burca. A burca aqui se usa muito mais na Arábia Saudita e hoje no Afeganistão. Aqui, antigamente, como o Oriente Médio, ele era distribuído pelas grandes potências, pelo Império Russo, o Império Britânico e a França. Então, cada um participava de uma parte dos países que hoje compõem o país que eu represento. Ele está ali, Chipre.
Então, aqui é a geopolítica dos países que compõem o sistema, os países que compõem o Oriente Médio. O Afeganistão não faz parte, mas ele está aqui do lado do Irã, e o Paquistão está aqui perto, mas todos os outros fazem. O Sudão está aqui, a Eritreia aqui e a Somália aqui. Então, eles fazem uma pressão nos países do Oriente Médio, e aqui em cima estão todos os países também são produtores de petróleo aqui. Essa é uma topografia, então é muito deserto. O Irã, que é a antiga Pérsia, ele é todo montanhoso, é um país maravilhoso. E aqui é toda essa parte em que a maior percentual é desértico. Essa, por uma curiosidade, essa partezinha aqui do Iêmen, com a Arábia Saudita, aqui que é a origem do café. Então, esse é o passado, né? O beduíno fazendo aqui um pão, esse pão é feito exatamente como agora, aquele pão de folha, né? Uma delícia. E esse é o Oriente Médio moderno, agora. Então, vocês veem aqui em termos de população, 270 milhões, esse é um dado importante. Produção de petróleo barris-dia, Oriente Médio tem 32 milhões de barris-dia e a produção mundial 98 milhões. Né? O produto interno bruto em trilhões de dólares, o Oriente Médio é 3,5 trilhões, o Brasil 1,86, a União Europeia 18,7, Estados Unidos 20,9 e a China 13,2. Né? Então, vocês veem que é um bloco econômico extremamente rico e de interesse do Brasil. Né? Então, o que nós somos? O Brasil hoje é um grande exportador para o Oriente Médio, mas muito exportador de commodities. É bastante carne, açúcar, né? Soja, mas a parte da indústria, do manufaturado, é praticamente zero. Né? Quem é o grande exportador para eles é a Europa. Então, Oriente Médio, produtor de petróleo, grandes importadores de produtos agrícolas, produtos industriais, manufaturados e material bélico. Né? Certo? Então, o que o embaixador disse, que eu queria fazer uma complementação da indústria brasileira, o ano passado, em fevereiro do ano passado, o CNI, da indústria, né? Ele fez um estudo de 24 setores da indústria brasileira. Desses 24 setores da indústria brasileira, 14 setores da indústria não têm condições de competitividade em preço e qualidade. E esses 14 setores representam 40% do PIB brasileiro. Tá certo? E esses 14% do setor da indústria brasileira, eles não estão na indústria 4.0. Tá certo? Eles estão vendo o que está acontecendo, o acordo com o Mercosul, com a União Europeia, estava na hora de uma reação do industrial brasileiro e nas cooperações, nas joint ventures, para poderem fazerem que a indústria brasileira atinja um grau de excelência, de competitividade, para entrar no mercado internacional. Não é só tirar, porque tirar as tarifas, como o embaixador disse, você não vai comprar um produto ruim. Tá certo? Nós não seremos competitivos. E depois o Brasil vai reclamar que os produtos que virão para cá com melhor qualidade, com o mesmo preço, por menor preço, porque não tem mais um imposto, as empresas poderão falir. Né? Então, o importante é que a realidade brasileira, essa quantidade absurda de setores, deveriam se programar na qualificação dos seus funcionários e entrarem nos programas da indústria 4.0,
que essa é a sobrevivência brasileira, num acordo maravilhoso com a União Europeia. Um dos problemas que que o empresário brasileiro vê, que a gente precisa tomar muito cuidado, são com as sanções que a ONU dá em alguns países no mundo e alguns países do Oriente Médio possuem. A União Europeia também tem algumas sanções e os Estados Unidos têm as suas próprias sanções. A mais importante aqui, para o Brasil obedecer no sistema, é o da ONU. O dos Estados Unidos, o governo brasileiro está mais alinhado com os americanos, então ele tem uma certa obediência hoje com as sanções americanas. E da União Europeia, ele acompanha a ONU e coloca mais alguns pontos, mas a parte que não nos afeta, que é alimentos, remédios, produtos agrícolas e máquinas agrícolas, isso deslancha, tanto da ONU quanto da União Europeia. Não tem problema nenhum para o Brasil. Material bélico, sim. E materiais que podem para a indústria de extração de urânio, esses daí que entram na proibição da ONU e que não afeta o Brasil. Então, aqui nós vamos dar um passeio para vocês terem uma ideia do que são esses países que compõem. Eu trabalhei em todos esses países porque eu era das Nações Unidas, trabalhando em todo o Oriente Médio. Damasco, que hoje está bem destruída com a guerra, lamentavelmente. Teherã, ao norte da capital tem as montanhas que ficam nevadas, começa agora, e é uma cidade que tem uma quantidade absurda de parques verdes. Esse é Cairo, o Rio Nilo aí, passando pelo Cairo. Esse é Bagdá. Toda essa construção foi feita por Saddam. Quando deu o boom do petróleo, ele teve muito dinheiro e ele modernizou Bagdá. Aqui é Riad, Arábia Saudita. É uma coisa maravilhosa. A Arábia Saudita, lamentavelmente, não aceita turistas. A gente vai a trabalho, mas turista não é aceito. Tem mais ou menos 35 belíssimos palácios e toda a arquitetura extremamente moderna de todos os prédios públicos. Aqui é Ankara, na Turquia. Aqui é Bahrein, a capital do Bahrein. Então, esse é o pessoal do Golfo Rico, do Golfo Milionário. Então, fazem o que querem. Aqui é Muscat, em Omã. Omã é muito interessante, espetacular, e hoje atrai um turismo, porque ele é muito sossegado religiosamente. Esse é um sultanato de Omã. Aqui, Sanaa, no Iêmen. O Iêmen eram antigamente 2 Iêmen, depois uniram um Iêmen só, e hoje tem uma guerra absurda, e que está destruindo isso daí, porque a Arábia Saudita é que bombardeia diariamente o Iêmen, Sanaa, e era o local onde é que nós encontrávamos as melhores construções da arquitetura romana grega. É uma maravilha essa capital. Esse é Beirute, no Líbano. A fotografia é bem bonita, porque não pega a parte destruída da guerra. Ali é a parte das piscinas públicas, e essa parte lá, aqui que a fotografia não pegou, que tem o Yacht Club, fica aí, é um negócio espetacular, que hoje está bem moderna a Beirute. Aqui Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, com a sua suntuosidade. O emir de Abu Dhabi, que é o presidente dos Emirados Árabes, ele é o emir rico. Ele é o dono do petróleo, porque agora o petróleo está praticamente só na área de Abu Dhabi, dos 7 Emirados. O de Abu Dhabi é o mais rico, porque o petróleo é dele. Ele tem a fortuna pessoal de 720 bilhões de dólares. Então, ele fez a corrida de automóvel, o museu Guggenheim, o museu francês, o
Louvre, ele adora, e perto de Abu Dhabi, perto do Aeroporto Internacional de Abu Dhabi, tem a primeira cidade do mundo sustentável, que é a cidade de Masdar. Ela é toda sustentável, para 50 mil habitantes, e ele gastou 14 bilhões de dólares para fazer a cidade. É extremamente interessante, é maravilhoso. Vocês podem pegar aí pela internet e vocês vão ver como funciona, né? Esse carro elétrico, vocês entram no computador, você pede um carro para 2 pessoas ou 4 pessoas, ele chega na tua casa, ele já sabe o destino, não tem motorista, ele leva e para no local que você está indo, né? Aqui é Doha, Catar, é outro extremamente rico, né? Então, mais uma vez, uma espiada no mapa, né, para ver. Os vizinhos também são importantes, né? Todos esses, Turquistão, todos esses aqui, são todos produtores de petróleo. E para vocês entenderem, essa parte amarela aqui é a China. A China chega aí. Tá? Aqui a parte do Paquistão com a Índia, Caxemira, onde é que sempre tem um problema de guerra. Os títulos, para vocês entenderem, é uma coisa bem antiga deles, meio tribal, que começa com o rei, porque a Arábia Saudita é rei, aí vem sheik, vem emir, sultão, califa e mahad. O mahad aí eu coloquei, porque esse é o que gosta de fazer a confusão, mas os de califa para cima são os que comandam, e porque eles vêm o emir, que vem do emirado, o sultão, que vem do sultanato, e o sheik, que tem uma parte da tribal, que é o comando sheik, e o rei, o único que é rei é o da Arábia Saudita, que tem o título de rei. Aqui é o mundo islâmico, né, que essa é a parte principal para quem quer comercializar, que o mundo islâmico fica na parte que você vê todo tomado no Oriente Médio. E aí, toda a parte da África, né, tem uma parte da Malásia que tem grupos muçulmanos. Né. Então, na parte do Oriente Médio, vocês estão vendo que tem uma batalha entre os Irã, que tem quase 100% de xiitas, tá? E os outros todos são sunitas. Tá? E aí vem alguns pequenos problemas, que em Bahrein a população chega a 75% de xiitas, e a família real é sunita. Então, ele sempre está numa corda bamba com esse pessoal. Né? E o Iraque tem 60% a 70% de xiitas. Então, a tomada do governo hoje, quando tiraram o Saddam, foi uma briga entre xiitas e sunitas no comando do país. Né? O Líbano tem uma parte bem interessante, que eles os ingleses fizeram uma parte triangular. O topo, que é a presidente da República, tem que ser um presidente, só pode ser da religião maronita, que é tipo cristão. É um maronita que obedece ao Papa. Ele é muito parecido com a religião católica romana. Depois, o primeiro-ministro tem que ser sunita e o presidente do Congresso xiita. Né? Eles querem fazer uma reestruturação que todo mundo tenha o voto normal. Por quê? Porque o Hezbollah, que é xiita, ele tem hoje o maior número da população e provavelmente eles vão ganhar quase todos os postos. Né? Então, aqui tem os tipos de governo, né? Que nós temos aqui, então, a monarquias absolutas, Arábia Saudita, Omã, Jordânia, Kuwait, Catar, Bahrein, os Emiratos Árabes. Né? O ditador aí é da Síria, que é o Bashar. O teocrata que manda o pessoal religioso, que é o Irã.
E as democracias, nós temos Chipre, Israel, Palestina, Egito, Líbano, Turquia, Iêmen e Iraque. Então, aí a Turquia que está tendo um tipo de problema hoje, o que ele vai fazer, porque está deixando de ser democrático a parte da Turquia, né? Aqui eu pus Eça de Queiroz, o escritor Eça de Queiroz, ele fez uma carta da Inglaterra que falava sobre as guerras de 1847 e de 1880 no Afeganistão. E ele disse que a história é uma velhota que se repete sem cessar, que lá no Oriente Médio a história é contínua. Você não pode esquecer o que aconteceu, porque ela é sempre contínua, ela se repete. Não? Então, esses conflitos ocorridos aqui até 2003, vocês podem notar que tem um grupo, você vê que tem explosões em todas as áreas possíveis, né? Certo? Esse filme é muito interessante porque o Lawrence da Arábia, né, ele mostra, na Primeira Guerra Mundial, os ingleses com o Lawrence formando o Reino da Arábia Saudita. Né? Então, é um filme bastante interessante, vocês veem como é que funciona e como funcionou a diplomacia na formação da Arábia Saudita. Né? Aqui é o Ramallah, seria a capital palestina que eles querem, é muito interessante, muito antiga. Aqui é Tel Aviv, Israel, né? É uma cidade cosmopolita. Aqui, em 1947, quando as Nações Unidas se reuniu, e até um brasileiro era o secretário lá para fazer a formação do Estado de Israel, era para se formar do Estado árabe, quase na mesma proporção que o Estado judeu, né? E Jerusalém ficaria uma coisa internacional. O que aconteceu? Quando eles fizeram esse primeiro mapa, que mais ou menos nessa parte, a Liga Árabe não aceitou, não deixou que os palestinos assumissem o Estado palestino conforme as Nações Unidas tinham designado, porque eles diziam que tinham que tirar os judeus daí. Então vieram várias guerras, e você vê que eles vieram perdendo território. Né? Então agora o território está bem pequeno do que era antigamente, né? De 47 veio, é isso daqui. E hoje o Israel ocupa vários desses verdinhos aí com novos assentamentos. Né? Como nós estamos falando de Chipre, eu vou fazer um pouco de propaganda de Chipre, óbvio, né? Então, nós tivemos, o Chipre foi 100 anos do Império Britânico. Em 1960, ele teve a independência, então fez a República de Chipre, mas em 74, a Turquia ataca Chipre. Tá? E passa um arame farpado. Tá? Então, ocupa o território, deixa eu ver aqui, não, ocupa o território, e em 74, não tinha exército ainda formado, praticamente estava em formação. A Turquia tem uma força bélica muito superior à força bélica brasileira, porque ele é da OTAN, né? E os turcos sempre serviram de bucha de canhão contra o Pacto de Varsóvia. Tá? E morreram 2 mil civis. Né? Eles não tinham armamento direito, era espingarda de caça, em termos de lutar contra um exército preparado. Né? E só que hoje, a República de Chipre tem uma renda per capita de 30 mil euros. Tá? E nós temos os depósitos vinculados 68 bilhões de euros, e nessa parte aqui, foi descoberto o maior bolsão de gás no mar. Então, 33% pertence a Chipre, 33% a Israel e palestinos, e 33% ao Líbano. Israel já está tirando, e Chipre, nós estamos agora na segunda perfuração. Temos um pequeno problema
com a parte, dessa parte aqui, que a Turquia quer parte do gás para eles. Então, está tendo aí um pequeno probleminha. Aqui é uma fotografia aérea, e nós temos 10 mil anos de história. Para vocês terem, entre os fenícios, egípcios, assírios, persas, gregos, romanos, venezianos, ingleses, templários, otomanos, ingleses, e em 960 nós temos a República. Nós temos um grande Zenão de Sídio, que é o grande filósofo, nasceu da filosofia estoica, nasceu em Chipre. A filosofia estoica é o berço do cristianismo, né? Essa filosofia. Aqui é conhecido pela deusa do amor, Afrodite. Né? Aqui é a gruta de Afrodite, que é muito lindo o mar, né? Esse mar do Mediterrâneo é maravilhoso. Aqui foi Ricardo Coração de Leão, desembarcou em Chipre, comandando a Terceira Cruzada, casou com Berengária de Navarro, né, em 1191. Tá? Aqui é Nicósia, que é Chipre, como uma cidade antiga, ela é toda murada, muito interessante. Mas, com a entrada dos turcos, eles cortaram ela no meio, com arame farpado, como Berlim, né? Então, aqui estão os cartazes das Nações Unidas, que Nicósia é a única capital do mundo dividida. Agora, vamos falar um pouquinho dos curdos. Os curdos, são 30 milhões de curdos, é o povo sem pátria. O que eles são importantes aqui? Aqui é tudo montanha, que eles pegam essa grande parte, a maior parte deles estão na Turquia. O governo turco diz que eles são terroristas, mas eles estão aqui, vamos falar da Síria e principalmente do Iraque. Né? Porque aqui, e toda essa parte aqui, está o petróleo. Tá certo? E eles têm bastante campos de petróleo. Né? Então, para vocês terem uma ideia, onde é que tem esses pontos roxos, onde é que está o petróleo na área curda. Né? Os americanos, quando tomaram o Iraque, deram uma autonomia para os curdos e eles exploravam o petróleo. Né? E começaram um grande desenvolvimento da parte curda com esse dinheiro. E esse é Arbil, que é a capital curda, muito interessante, é muito antiga. Né? Aqui é um traje típico curdo, é um negócio que a gente não está muito acostumado com eles, os trajes das mulheres. E aqui são as guerrilheiras curdas, e elas combatem o Estado Islâmico e são excelentes combatentes. Aqui é o Miss Kurdistão, aqui novamente. Então, você vê que o que aconteceu com o Afeganistão aqui é que o maior estrategista militar, que foi Alexandre o Grande, ele sai da Macedônia, né? Ele sai lá da Macedônia, vem por todo esse caminho, e ele demorou 3 anos, tinha um exército de 300 mil pessoas, e ele funda 12 Alexandrias. Ainda sobraram algumas com o nome de Alexandria, a mais famosa é Alexandria no Egito. Mas Kandahar é Alexandria, Cabul, que é a capital, também foi Alexandria, certo? E ele foi conquistando e chegou até o rio Indo, que é no Paquistão. Né? Em 3 anos ele fez tudo isso, mas chegou no Afeganistão, ele teve que casar com a filha do maior guerrilheiro para poder fazer a conquista romântica, e não a conquista pelas armas. Né? Esse foi o primeiro jihadista. Então, foi em 1878 no Sudão, então não era uma guerrilha moderna, era uma guerrilha muito antiga, e ele ganhou. Né? E aí veio a guerra ao terror, que já é a coisa moderna, quando se formou a Al-Qaeda. Né? Aí veio a guerrilha moderna. Né? Início de 2001, após 11 de setembro, que era um pequeno grupo, Al-Qaeda quer dizer a base, e início do Estado policial, e todo mundo iniciou um Estado policial em países que eram livres. Né?
os atores que fazem parte no Oriente Médio, você tem os grupos Hamas, Fatah, Irmandade Muçulmana, Talibã, Al-Qaeda, AKP, Hezbollah, o curdo turco, o califado iraquiano e os curdos. Né? Então, você vê que são bastante atores. Né? Então, o teatro aí tem uma dinâmica bem interessante. Né? E aí tem os atores coadjuvantes regionais. Tem a Turquia, que é sunita, a Arábia Saudita sunita, o Catar sunita, o Afeganistão sunita, o Paquistão sunita, o Irã xiita, o Iraque sunita, xiita, e a Síria alauíta, xiita, sunita. O presidente da Síria, ele é da religião alauíta, que é uma religião que desmembrou do xiita. Né? E eles representam mais ou menos 16% da população síria. E o restante é sunita. Né? Então, a primeira revolta síria começou com xiitas contra os alauítas, para a retirada do presidente. Né? Então, os atores internacionais, Estados Unidos, europeus e Estados Árabes formam uma colisão. A Rússia, que já estava na Síria, que ela tem um contrato de 10 bilhões de dólares para a reestruturação das Forças Armadas da Síria, a Turquia e o povo curdo, né, unidos com a colisão. Então, aqui a primeira invasão russa, entra no Afeganistão e ocupa por 10 anos, né? Mas eles perdem a guerra graças a esse cara aqui. Eles perderam a guerra porque esse Charles Wilson, que era um congressista americano do Texas, ele ajudou o Talibã, ele conseguiu que o governo desse dinheiro, e ele comprou esses Stingers, que são aqueles mísseis que coloca aqui no ombro, e na hora que ele entregou esses mísseis para o Talibã, aí os helicópteros, os aviões russos começaram a ser derrubados, e era uma quantidade absurda semanal. E aí os russos viram que eles tinham perdido a guerra, porque eles não conseguiam mais entrar na batalha, porque eles tinham os Stingers. Né? E aí o mais interessante, que já aconteceu em vários outros países, que entram só a parte militar, vocês vão ver aqui, que o Charles disse que essas coisas aconteceram, foram gloriosas e mudaram o mundo, e nós fizemos merda e encerramos o jogo em 1990. E o Talibã toma posse do país, porque ele não conseguiu, ele conseguiu 500 milhões para equipamento militar, mas não conseguiu uma pequena verba na ajuda civil e desenvolvimento, como foi que aconteceu no Vietnã também. E como foi quando eles tomaram a parte a primeira vez em alguns outros países do Oriente Médio. Né? Então, aí vem a ocupação russa, sai em 89, vem a ocupação do Talibã e toma conta do Afeganistão. Tá? Aí a invasão dos Estados Unidos, da OTAN, combate o Talibã. Aí a Arábia Saudita, como eles são sunitas, tá? A Arábia Saudita, então, e o Catar começam a ajudar o Afeganistão e eles mudam para o Paquistão. Tá? E aí vem o ataque ao Iraque em 1990 e o ataque à ocupação em 2003. Tá? A retirada das tropas dos Estados Unidos sai do Iraque em 2011 e o Afeganistão em 2013. E aqui, o que acontece é a revolta da Síria em 2011. Como os alauítas são na parte xiita, o Irã começa a ajudar o governo da Síria. Tá? E aí todos os outros, eles são sunitas, começam a ajudar os sunitas sírios contra o governo. Né? Aí, início da guerra, Síria-Americana, né? O Iraque com um governo fraco, que é nessa do ditador da Baixada da Síria, não há ação bélica para retirar do ditador, ficou muito nessa parte de discussão europeia, americana, canadense, e não se resolvia absolutamente nada. O que acontece que o Estado Islâmico entra no Iraque e na Síria, que eram dois governos fraquíssimos, né? E aí a coalizão inicia os bombardeios em 2015. Né?
aí a formação do Estado, do Califado Sunita, Iraque e Síria. Então, eles tomam, você vê que eles tomaram bem em cima onde é que pega toda a parte de petróleo, é o que interessavam a eles. Né? Aí esse foi o fulano que mudou de nome, porque você viu que o sobrenome dele era Bagdá igual a capital. Né? E aqui vocês veem o financiamento, como é que eles financiavam a guerra o Estado Islâmico? Porque alguém comprava o petróleo que eles forneciam. Né? Aí começa todas as forças contra o Estado Califado, porque ele incomodou todos. Ele passou a ser um perigo para todo mundo. Então, todos começaram a combater o Estado Islâmico. Né? Aqui é um mapa interessantíssimo, que é do Instituto de Guerra inglês, que ele vai mostrando os mapas conforme vai havendo os movimentos de todos. Né? E vocês veem aqui, isso aqui é o Hezbollah. O Hezbollah sai do Líbano e inverte a guerra. Porque de todos os soldados que estão aqui, de todas as forças de ocupação, de combate, o único soldado que sabia combater em guerrilha urbana é o Hezbollah. Porque eles aprenderam durante os anos de guerra no Líbano. Então, eles eram os únicos competentes. Então, na hora que eles vão ajudar o governo sírio, que são xiitas e alauíta, eles mudam o curso da guerra. Né? E aí entra a Rússia ajudando. Esse aqui é do meu instituto, então vocês veem como é que vão fazendo os combates. A Rússia, então, a Rússia inicia os combates, porque a Rússia, o que ela ataca? Ela ataca duas frentes. Ela ataca a frente do Estado Islâmico e a frente dos sírios rebeldes contra o governo, que ela defende o governo. Né? Essa é uma fotografia aérea interessante do Instituto, que mostra a base aeronaval russa com seus MiGs todos ali. Né? Então, essa é outra fotografia, para vocês terem uma ideia. Tá? Isso aqui é do Afeganistão. Você vê que ainda não acabou o combate ao Talibã. O que está existindo hoje é fazendo com que o Talibã aceite ser um partido político e participe do governo. Né? Agora, uma coisa mais importante vem aqui em Osmur, que esse interfere no comércio mundial. Né? Ele está, aqui fica o Estreito de Hormuz. Então, você tem o Irã aqui, os Emiratos Árabes, aqui Dubai e Abu Dhabi, e aqui você tem o Omã. E Omã tem essa partinha aqui, isso aqui é uma montanha. Essa montanha os ingleses deixaram dessa maneira, porque o Omã era mais pacífico, só que aqui tem todos os mísseis apontados para o Irã. Tá certo? Por que ele fez isso? Porque, vocês vão ter aqui uma explicação melhor, porque toda a navegação do Golfo passa por aqui. Então, vocês verem os números, né, são 14 navios-tanques diários que passam aí, 17 milhões de barris diariamente. Então, eles formam 2 corredores aqui. Então, se o Irã simplesmente afundar meia dúzia de navios velhos aqui, ele interfere na passagem de tudo isso daí. Tá? Então, dessa maneira é que os ingleses colocaram que Omã fosse dono dessa parte aqui com os mísseis, tá certo? Então, por causa do problema iraniano, ele obrigou os países árabes, vou chamar assim, sunitas, a gastarem dinheiro, e a Arábia Saudita colocou a saída, se der um bloqueio aqui, ele sai com todo o petróleo nesses oleoduto e gasoduto para o lado de cá. E os Emiratos Árabes saem por Fujairah, que é do lado de cá, porque o petróleo está todo em Abu Dhabi, e eles têm um duto que faz esse caminho aqui, ó. Fugir também do problema. Né? Mas lembra que esse problema não é só do petróleo.
porque toda a carga de alimentação, tudo isso daí, do comércio internacional, está entrando no Golfo Pérsico para todos esses países, tá certo? Aí, uma nova ordem, o inimigo do meu inimigo não é meu amigo, no máximo poderá ser meu aliado. Tá certo? Lá não se imagina que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Jamais. Tá? E aí o Henry Kissinger disse que o mais importante aqui, hoje, o Oriente Médio, parece destinado a vivenciar todas as suas experiências históricas simultaneamente. Império, Guerra Santa, dominação estrangeira, guerra sectária de todos contra todos. Tá? Essa é a visão islâmica, você tem os Estados muçulmanos que querem participar como membros, então é uma coisa normal, e os Estados que querem seguir a interpretação do conceito islâmico com sua língua, com seu coração, sua língua, com as suas mãos ou pela espada. Tá? Então, você tem essa visão islâmica desses dois participantes aqui. Tá? Então, na ordem mundial, na parte econômica, que pode acontecer que o membro do califado não continue existindo com a saída dos americanos, tá? A formação do Estado curdo sírio iraquiano, que não está saindo, o bloqueio do Estreito de Hormuz, tá? A Turquia virá Estado teocrata sunita, e não sabemos como é que é a política do tempo e mais um tanto. Tá? Aí tem a Marcha da Insensatez, que é muito interessante esse livro, que é dessa historiadora Barbara Tuchman, que faz da guerra de Troia ao Vietnã, e nós podemos dizer que as ocupações, a tentativa de retirar o ditador sírio, os curdos que os Estados Unidos abandonou, e os turcos estão matando os curdos, tá? E continua essa marcha da insensatez, tá certo? Agora tem essa segunda guerra, que é o Irã ajudando os rebeldes no Iêmen e a Arábia Saudita bombardeando o Iêmen. Tá? Porque os sauditas não querem usar pessoal em terra, eles só querem usar bombardeio. Tá? Os conflitos continuam, você vê que tem vários pontos de conflitos aí. Tá? Aqui tem todos os conflitos que estão aí agora acontecendo. Tá? Você vai ver que não acaba esses conflitos. Isso atrapalha o mercado mundial, tá certo? Tem países aí que compram muito. Tá? Aí chegamos com esse espanhol que no final da Primeira Guerra Mundial ele diz: apenas os mortos viram o fim da guerra. Tá? Aí nós vamos um pouquinho mais para frente, filosofando, que ele, como ele dizia, um pouco mais velho do que ele, foi que morte não há morte, há apenas uma mudança de mundos. O chefe de Seattle falou para o presidente dos Estados Unidos, né? Que ele disse que ia matar todos os índios. Ele falou: não há morte, nós vamos passar por outro mundo. Tá? É isso aí. Obrigado. Pessoal, mais 10 minutinhos para a pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Pode ser geopolítica, pode ser comercial. Obrigada, Cláudia. Obrigada, professor. Como que é o relacionamento do Brasil com essa região, com esses países? Quais os principais parceiros que o Brasil tem? Os principais parceiros, o Brasil já exporta há muito tempo. O principal parceiro sempre foi a Arábia Saudita, em primeiro lugar. Os Emirados Árabes é mais recente, Kuwait também é mais recente, né? O Egito ele é pouco importador, né? Mas o Brasil, na realidade, ele só consegue exportar carne e agrobusiness. Vamos chamar todo o agrobusiness, mas principalmente carne de frango,
e carne de vaca, né? Vamos falar de bovino, né? Os manufaturados, o Golfo Rico compra da Europa. Nós não somos competitivos, porque eles são ricos e eles compram da melhor qualidade e nós não temos coisas para eles, né? Então, nós continuamos açúcar, café. Café eles deixaram agora de comprar, café, eles compram café em grãos, mas o café torrado, moído, eles compram da Europa, que é mais barato para eles, né? Porque é muito mais próximo. O custo Brasil é extremamente caro, né? Eles começaram a ter um problema com o governo brasileiro em termos de política, né? Que poderia afetar totalmente, porque o presidente Bolsonaro queria transferir para Israel a capital, né? E eles são muito unidos nisso daí, né? E outro que o governo brasileiro está fazendo, que é de política externa, que pode atrapalhar muito, que eles estão querendo que o Estado brasileiro seja cristão, né? E nossos parceiros comerciais, a maioria não são cristãos, né? Nós temos muçulmanos, nós temos indianos, nós temos a China, né? Nós temos outros, todos esses grandes parceiros não são cristãos, né? Então, eu acho que deveria deixar. O Brasil se tornou um Estado laico e deveria continuar como um Estado laico, como está na Constituição, né? Que foi um esforço grande. O Brasil nunca se intrometeu nessa parte. Eu acho que é uma perda de tempo, né? Vivendo dessa maneira. Eu acho, por exemplo, dizendo isso, nós temos um problema em Chipre que é cristão contra muçulmano, né? Porque os cipriotas gregos são todos cristãos e os cipriotas turcos são todos muçulmanos. Então, como é na Irlanda do Norte, o problema protestante católico, protestante com cristão, né? com católico, desculpa. Então, eu acho que isso não leva a nada, né? E isso só leva a problemas, né? Então, eu acho que a política aí do Brasil é ficar neutra nesse ponto e começar a desenvolver, quer dizer, aquilo que eu disse no começo. O Brasil sendo o signatário do acordo e a indústria brasileira, porque o que interessa à indústria brasileira é ser competitiva na qualidade e no preço. Tem várias reformas que vão ter que ser feitas aqui. O Brasil está querendo ser membro da OCDE e não vai ser membro da OCDE por uma razão, porque não fazemos nem as reformas necessárias no país e não vai ser absolutamente nada da OCDE, né? A minha crítica de querer ser da OCDE é que, quando você é convidado para ser da OCDE, você continua sendo um país em desenvolvimento. E, quando você quer entrar na OCDE, você perde esse status. E você perde as regalias de país em desenvolvimento. E nós não somos um país desenvolvido. A Coreia do Sul é país em desenvolvimento na OCDE. Ela tem as regalias dela. Então, eu acho que os países europeus, antes da assinatura, aqui em São Paulo, nós somos em 22, se não me engano, 22, né? 22, o nosso colega sueco aqui, né? Nós somos 22 consulados aqui, estão todos abertos às indústrias, tá certo? Para poder a indústria se desenvolver. Eu cito que até o embaixador estava presente quando a minha embaixadora não pôde vir. Eu fui representando a reunião dos embaixadores na Fiesp. A embaixadora da Áustria, ela explicou que teve uma empresa, não deu o nome, uma empresa que pegou fogo aqui. Então, os austríacos resolveram mandar 100% dos funcionários para a Áustria durante o período que fosse reconstruída a empresa deles aqui. Eles ficaram 1 ano e meio, 18 meses na Áustria, desde a limpadora do chão até o presidente da empresa. Quando eles voltaram, eles ficaram treinando nas empresas austríacas que fazia parte do grupo. Quando eles entraram aqui com o equipamento, que já estava montada a indústria deles, aumentou em 30% a produtividade. Então, eu acho que é um exemplo que a Europa está aberta para isso daí.
não só da parte da União Europeia, porque, para vocês entenderem, vocês têm a Europa, vocês têm a União Europeia, e tem alguns europeus que não fazem parte da União Europeia, que é aquele outro sistema que foi assinado. Então, o grupo inteiro que faz parte do continente europeu vai fazer parte do jogo comercial. Isso é importante para o Brasil. O Brasil tem que se modernizar com isso daí, né? A Argentina está muito atrasada, o Brasil é que tem um sistema. Você vê, 14 setores têm que ser modernizados. Desses 14 setores, tem muito pouco, acho que é 60% nunca ouviram falar e não sabem o que é a indústria 4D. É lamentável. Então, tudo isso, o Brasil vai ter que, alguns anos, né? E tem que fazer reforma tributária, tem que fazer uma série. Somos o único país do mundo que tem trabalhista, né? Então, nós temos problemas graves. Eu acho que é por aí. Professor, uma pergunta. O mundo árabe, ele tem um distanciamento para nós muito grande em relação à cultura, idioma, a distância geográfica também. Então, construir pontes comerciais com esses países é um pouco mais difícil do que construir com a Europa e com os Estados Unidos. Qual é a visão deles? Porque hoje eles compram basicamente commodities, mas como eles enxergam realmente o potencial de fazer negócio com o Brasil? O que eles acham que eles podem levar daqui? Olha, além de tentar deixar essas barreiras um pouco mais suaves, né? Porque como eles têm uma tradição, tiveram também uma dominação dos europeus, então para eles essa comunicação também é mais fácil, o idioma francês, em muitos países árabes tem o domínio do idioma, ali principalmente no Oriente Médio. Então, como deixar essa ponte mais pavimentada e como eles veem o potencial de extrair e vir buscar produtos aqui no Brasil? Em primeiro lugar, eu acho interessante o seguinte: culturalmente, apesar de eles pertencerem aos europeus, mas eles começaram a ter suas identidades próprias. Então, cada um deles guarda uma identidade própria, em que a gente é obrigado a conhecer essa identidade. O uso e costumes deles são totalmente distintos dos nossos, tá certo? E a gente tem que entender o diferente, em primeiro lugar. Eles têm um sistema de fazer negócios diferente do que o do europeu americano, né? Ou da América Latina toda. E eu acho, assim, na minha visão, que aqui o Brasil peca. Assim, eles nunca foram lá para buscar investidores do Oriente Médio, principalmente do Golfo Rico, para investir em empresas aqui. Eles sempre querem que eles invistam nos programas do governo na parte de portos, e na parte de estruturas, né? Então, eles nunca foram lá e falaram assim: olha, nós temos lá 50 belíssimas empresas em que vocês poderiam colocar o seu dinheiro e comprar isso daí. Tá certo? E eles virariam produtores para vocês, né? Nunca se tentou isso daí, nunca foi feito isso daí. Toda vez que vai, do que eu lembro dos últimos anos, de outros governos aqui, é sempre indo para buscar os fundos deles para entrar na parte da infraestrutura brasileira, né? E é o mais fácil deles entenderem, porque é o governo falando com o governo. Tá certo? Então, eles acham que nada vai acontecer. Então, governo contra o governo. E eu acho que deveria modificar um pouco, de trazer essas grandes fortunas que eles têm, tá certo? Para as empresas brasileiras, né? Mostrar a eles que a empresa brasileira, a empresa A, pode produzir, aquele setor pode produzir para eles. Eles são grandes compradores. Eles são 270 milhões de habitantes. E eles se ajudam mutuamente. Eles têm o Banco Islâmico de Desenvolvimento. Eles se ajudam mutuamente. Então,
Eu acho que aquilo que nós já tivemos conversando um pouco, por que não fazer um barter diferente com eles, por exemplo? Não é? Eles podem fazer uma empresa prosperar, porque eles também vão receber esse produto. Não é? Então, eu acho que a política tem que ser um pouco modificada. Não é? Porque ele já não se vende mais carne, não se vende mais nenhuma commodity para eles. Já chegou no limite. Tá certo? Então, o que nós precisamos agora é essa outra parte de manufaturados. A parte bélica, que o Brasil é grande exportador de material bélico, eles não compram muito de nós. O que nós vendemos na época que eu estava por lá era os carros de combate da Ingesa. O Cascavel era uma quantidade absurda. Mas outro tipo de equipamento eles compram dos Estados Unidos e compram da Europa. Por quê? Não porque o nosso não tem qualidade e preço. Nós temos qualidade e preço, mas só que os Estados Unidos e a Europa vendem equipamentos altamente sofisticados para eles e obriga eles a comprar o equipamento não sofisticado, bélico. Né? Então, é aquele negócio. Quer comprar do Brasil, tudo bem, mas eu também vou te dificultar a manutenção do teu material bélico sofisticado, porque eles só têm material bélico sofisticado. O mais simples, então, eles preferem comprar ou dos Estados Unidos ou da Europa, porque é onde já veio o pacote completo. Né? Em termos de counter-trade, o Trump assinou um acordo com a Arábia Saudita de 100 bilhões de dólares em petróleo contra equipamento bélico. São os novos F-35, as fragatas, isso daí. Tá? Então, tem muito a ser desenvolvido. O Brasil tem que renascer das cinzas. Tá? Só uma parte. Eu trabalhei um pouco com esse mercado e, em função da pergunta do Fábio, nós, Brasil, temos a oportunidade estratégica agora, com essa questão da União Europeia, trabalhar essa questão da competitividade, porque é um mercado que tem interesse no Brasil, mas, em função da nossa competitividade, a gente acaba perdendo muito para os países que saem de primeira linha de tecnologia e competitividade. Porém, o Brasil ainda é um país que é de interesse do Oriente Médio. Né? Por isso, a importância da palestra do professor César e a questão da globalização e interculturalidade, que a gente também tem ao longo do curso, essa importância toda de discussão para a parte comercial, né, na área comercial, todos esses conhecimentos, né, e procedimentos na questão de uma negociação. Né? Mais alguma pergunta, por favor? Aí, tem mais alguma depois dele, para a gente poder encerrar? Boa noite, Arconson. Agradecendo pela explicação, pela aula. Eu vi que as palestras foram muito focadas em tecnologias, indústrias, né? E até ontem, por coincidência, eu trabalho com gestão esportiva, conversando com uma gerente de comunicação da FIFA, né? Entre os assuntos sobre a próxima Copa do Mundo. E uma coisa que estavam falando, até 20, 25 anos atrás, era muito comum até nos países do Oriente Médio, a veneração que eles tinham pelo Brasil, pelo seu futebol, tudo isso. Veio a globalização, as tecnologias, ficamos apenas como exportador de pé de obra, porque, por meio dos estudos, a ciência, a ciência do esporte, hoje eles exportam muitos técnicos eslavos, técnicos argentinos, portugueses, que têm uma ciência. E até mesmo algumas explicações, por exemplo, não vimos comitivas de grupos árabes, vemos startups israelenses e até parcerias com escolas chinesas. Nós perdemos ou não sei se é a palavra certa, mas nós temos ainda esse pequeno soft power de que o brasileiro tem algo
a se colaborar no meio dos estudos, da ciência e até essa cultural de que o brasileiro tem algo a fornecer para os árabes, a cultura em alguma linha do estudo, não só do esporte em geral, mas foi o que nós comentamos ontem, né, sobre isso. Se há essa possibilidade de que não tem uma linha que o Brasil é possível lá, diferente de que vemos exportando profissionais do mundo inteiro. Mas não sei se no Brasil tem tanto esse destaque que nem tinha 20, 25 anos antes da globalização. Tem detalhes, números sobre isso? Olha, na parte de esporte, vamos para Chipre, acho que tem, se eu não me engano, são 15 jogadores de futebol brasileiros. São eles que mais fazem o maior número de gols que tem. Tá certo? E agora começaram aí alguns na parte de vôlei. Agora, todos os jogadores, nunca apareceu para eu bater o carimbo no passaporte, absolutamente nenhum técnico ou alguém que fosse mais especializado em algo de esporte. Tá certo? Então, se você pegar ali dos outros países do Oriente Médio, o que se contrata é, na realidade, jogador. Acho que teve 1 ou 2 técnicos brasileiros e depois acabou, né? Eu acho que é por falta do Brasil abrir novos caminhos e mostrar novos caminhos. Aquilo que o embaixador Barbosa falou, na parte da agrícola, nós temos aí, e eu trouxe muito, porque a minha vida nas Nações Unidas foi uma agência da área de agricultura, que fazia os grandes projetos da área agrícola. E trabalhei em todos esses países aí e toda a África. Mas o mais importante é que eu levava muito pessoal da Embrapa. A Embrapa é conhecida internacionalmente como a excelência na parte agrícola. E, de repente, ela está sumindo. Tá certo? Como nós temos a Embraer na parte de alta tecnologia de aviões, nós temos na parte agrícola a Embrapa, né? Nós temos aqui a Unicamp em tecnologia de alimentos, que é muito pouco utilizada. E esse mundo árabe está aberto, porque esse pessoal, eles estão muito à frente e de muitos países desenvolvidos com tecnologia, porque todos estudaram fora. Se pegar o pessoal participante, os técnicos da Embrapa e da parte de Campinas, de tecnologia de alimentos, vou dar 2 exemplos que eu conheço, quase que 100% estudaram fora. Trouxeram essa tecnologia em genética, em genomas, em tecnologia de engenharia de desenvolvimento agronômico, de engenharia genética. Nós estamos aí, o resultado da nossa soja, né, é deles. Não foi de outros, não foi do americano ou de algum europeu. Foi daqui. Tá certo? Então, isso nós devíamos preservar e aumentar a capacidade desse pessoal. Tá certo? E vender essa tecnologia. Fazer parte disso daí. Um dos itens que é bastante extenso da parte do acordo do Mercosul com a União Europeia, tem uma parte muito bem vista, que é a parte de tecnologias. Tá? Agora, está lá escrito, precisa saber aproveitar. Tá certo? Existe na Europa um grande guarda-chuva na área de educação e tecnologia. Tá certo? Que tem mais ou menos, acho que até 2022, são 22 bilhões de euros. Quem está embaixo, os brasileiros estão embaixo desse guarda-chuva? Alguns da Universidade de São Paulo, alguns da Unicamp, alguns da Unesp, alguns das federais, que poderiam estar aproveitando isso daí. Tá certo? E você ficar embaixo dos guarda-chuva de uma das universidades europeias e dê o grau de desenvolvimento que precisa para o país. Tá?
Quer dizer, depende de nós. Tá? Ok? Bom, obrigada, professor César, pela explanação, por todo o seu conhecimento compartilhado conosco. Só para deixar agendado para quem tiver interesse, já em março nós estamos pré-agendados com uma palestra com o representante da Secretaria de Relações de Comércio Exterior do Ministério da Economia, em Brasília. Vocês vão receber o convite, mais precisamente para dia 10 de março. Ao sair, nós temos um docinho uma lembrancinha para lembrar vocês dessa noite conosco. Muito obrigada e boa noite. Obrigada.